Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos, prezados irmãos e irmãs do Grupo Espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos iniciando hoje, através deste grupo do WhatsApp, um estudo sobre a Bíblia. É importante considerar que a Bíblia é um trabalho muito complexo. Ela foi escrita a partir do ano, mais ou menos ano 1000 a.C., e é uma realização de muitas pessoas. Então não tem uma pessoa que escreveu a Bíblia, foram várias, e que se perderam ao longo do tempo. Muitas vezes alguns textos são atribuídos a um determinado autor, como por exemplo o livro Cânticos, a sabedoria que foi atribuída a Salomão, os salmos atribuídos a Davi, mas isso provavelmente não condiz com a realidade, porque nesses 1000 anos que foi escrito o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, muitas pessoas passaram, muitas. Então o que nós vamos fazer é dar uma ideia do que seja a Bíblia. Mas de antemão quero dizer para você que cada versículo da Bíblia, segundo os rabinos de Nova York, tem aproximadamente 70 tipos de interpretações diferentes. Então é um assunto muito complexo e nós vamos dar uma visão geral da Bíblia. E depois, se vocês quiserem continuar estudando um pouco mais aprofundado, dentro da nossa possibilidade, e pesquisando, claro, os livros que falam sobre o tema, nós vamos aprofundando. Mas, no início, eu quero dar um quadro geral da Bíblia, que muitas vezes a pessoa não sabe direito o que significa Velho Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo. É isso que nós estamos querendo colocar, situar todo mundo nessa questão da Bíblia. Eu vou começar lendo uma posição do Emmanuel, que está no livro Consolador, na questão 267. Então, a pergunta feita ao Emmanuel é a seguinte: qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Então, qual é a posição, qual o valor do Velho Testamento nos nossos dias atuais? Principalmente para nós espíritas, porque muitas vezes o espírita entende que não precisa pegar o Antigo Testamento, que não é algo que vai acrescentar para ele, porque a ideia que ele tem hoje, o conhecimento que ele tem hoje, ultrapassa em muito os conhecimentos do Antigo Testamento. E, provavelmente são posições que a gente respeita, mas o que nós sabemos sobre a Bíblia, o que nós conseguimos estudar sobre a Bíblia, não diz exatamente isso. Olha o que Emmanuel vai responder. Então vamos repetir a pergunta. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Então Emmanuel vai dizer: no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Então ele coloca como pedra angular, e nossos amigos e amigas conhecem bem que Jesus também utilizou dessa expressão da pedra angular, de forma que ele coloca como se fosse aquela pedra que dá a direção às outras pedras que serão colocadas a seguir. Então, de maneiras que a Bíblia, ela tem este valor intrínseco e bem complexo. O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento,
ele é composto por praticamente 4 tipos de livros. Então seria o Pentateuco, composto pela Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mais para frente nós vamos estudar um pouquinho de cada um, para que você tenha uma ideia. Então seria o primeiro livro, seria o Pentateuco, a Torá. O segundo livro seria os livros poéticos e sapienciais, que são o livro de Cânticos, os livros de Salmos, Provérbios e outros mais. Um outro livro seriam os livros proféticos, que aí vamos lidar com os profetas, que hoje se estuda em torno de 18 profetas. E ainda tem os livros históricos, que vão contar aí a história dos judeus, a sua entrada lá a sua saída do Egito e a sua entrada na Palestina. E é um estudo bem interessante, porque vamos ver a hora que Moisés passa o cajado dele para Josué, e ali o Josué conduz o povo para entrar, tomar posse da terra da Palestina. Então nós temos muitas expressões na Bíblia, por exemplo, terra prometida, povo de Deus, aliança. Então esses são assuntos bem interessantes que, com um estudo mais assim, pormenorizado, nós podemos entender melhor. Então, a leitura da Bíblia, prezados amigos, quer nos ajudar em nossos dias a perceber a presença viva de Deus, do seu sonho de vida e esperança, de paz e de solidariedade. Devemos entender que, quando os hebreus se deslocam lá da Mesopotâmia, isso nós vamos estudar em História dos Hebreus, eles vão construir um povo diferente, que é o povo que vai adorar um Deus único, que é o monoteísmo. Isso foi muito importante porque Emmanuel vem nos dizer que a raça adâmica se dividiu em 4 braços, que foram os egípcios, os arianos, os hindus e os hebreus. Daí nós percebemos o seguinte, aquele braço dos exilados de Capela, que se constituiu no povo hebreu, a civilização hebraica, é o braço que trouxe para o planeta Terra a ideia definitiva do monoteísmo, porque até então se cultuava o politeísmo. Nós encontramos, em alguns estudos de arqueologia, ali no norte da Palestina, pro lado da Síria, na antiga Fenícia também, nós encontramos histórias de civilizações muito anteriores a dos hebreus e que cultuavam um Deus único. Mas vejam, era um grupinho de pessoas, era uma comunidade pequena, que não tinha a expressão e não tinha a força para se transformar o mundo numa ideia do Deus único. E o povo hebreu não, eles foram montados, eles foram agrupando ou se agrupando para exatamente ter essa força de fazer com que o monoteísmo começasse a imperar. Quando nós estudamos Gênesis, por exemplo, Abraão vai ouvir a seguinte forma: eu farei de ti o Senhor de grande nação. E qual é essa grande nação? Hoje nós temos 3 religiões que são provindas lá do Abraão. Que nós temos o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas essas religiões têm como base o Abraão, que foi o primeiro patriarca, o grande patriarca do povo hebreu, aquele que desloca lá da Mesopotâmia, de Ur, e vai se instalar em Siquém, na Palestina. Siquém poderia ser uma região hoje da Samaria, lá na Palestina. E ali ele se instala em tendas. E tem pessoas morando lá. Ele não chega lá, a terra é toda dele. Ele se instala e vai convencendo aquelas pessoas da ideia de um Deus único. E vai formando aquele primeiro povo. Então,
podemos dizer aí que o início da história dos hebreus é esse, o deslocamento do Abraão, lá da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, Irã, e vai até, atravessa, sobe, vai para o norte e entra na Palestina, e chega lá na Palestina, eles então começam a formar aquele povo que se estabeleceu em tendas. E Abraão começa a falar sobre o Deus único, sobre a ideia de um Deus único, e o povo vai aceitando. E aqui que nós temos que fazer uma primeira reflexão bíblica. Por que aquele povo aceitou com tanta facilidade e presteza essa ideia que Abraão levou para eles? Porque aquele povo já havia sido preparado para isso. Tem-se hoje a ideia de que aquele povo tem um grande mentor, e o grande mentor chamava-se Yahvé, que eles confundiram como sendo o próprio Deus, mas aquele mentor foi ajudando a reunir aquele povo em torno de Abraão para começar então a história fantástica dos hebreus. Eu tenho comigo uma tese de que é um dos povos mais impressionantes da história do planeta, da história física do planeta, do plano físico. Porque o que eles sofreram, o que eles viveram, o que eles foram machucados e permaneceram fiéis, muito fiéis à ideia do Deus único. É evidente que cada fidelidade tem a sua situação, tem o seu alicerce, tem a sua base. E nós não vamos aqui ficar analisando a base ou alicerce da fidelidade do povo hebreu a Deus. Nós, hoje, depois de passado tanto tempo, nós temos mais informações, nós temos mais conhecimentos e que podemos também pegar outras vertentes. Mas ali naquele momento, e quando nós estudamos história, nós devemos nos transportar para a época. Porque eu não posso pensar em história que aconteceu há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos, com os dados que eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho muitas informações, tenho muitos estudos, tenho muitas exegeses, tenho muitas traduções. Eu não posso pensar. Eu tenho que tentar me transportar para a época. Era uma época muito difícil, que as comunicações eram muito complicadas e praticamente cada civilização tinha que criar sua forma de comunicar, tinha que criar sua cultura. Não era uma cultura globalizada como hoje. E aquele povo se mantém completamente unido, muito forte. Então, olha que interessante, quando nós lemos o Salmo 119 e também o 105, olha que coisa impressionante que eles tinham. Olha, tua palavra é lâmpada para os meus pés e tua luz para o meu caminho. Isto era fidelidade a Deus. Era aí que ele se alicerçou. Foi nesse momento, foi nessa estrutura toda que aquele povo se juntou em torno de Deus. Quando nós estudamos hoje a arqueologia e a antropologia do Antigo Testamento, nós ficamos impressionados com a forma, como eles conseguiram se unir em torno de um Deus único e vivendo como que ilhados, porque para todos os lados você tinha politeísmo, e tinha um politeísmo forte lá da Babilônia, o politeísmo forte do Egito, o politeísmo ali do norte da Fenícia, da Síria, em todo o mar Mediterrâneo, toda a estrutura, todo o litoral mediterrâneo era politeísta, a Anatólia, a Grécia. E lá no Oriente, que eram vizinhos um pouco mais distantes, mas era politeísmo. E eles conseguem se ilhar na estrutura de um Deus único. E você vai observar que foi por esse motivo que Jesus nasceu ali. Ele prepara o seu campo de ação. Vamos pensar uma coisa. Se você trabalhar a história do povo hebreu, ela começa mais ou menos há 2.000 anos antes de Jesus. Então, da saída de Abraão, da Mesopotâmia para a Palestina, demorou, se instalou aquela coisa toda, dali até Jesus chegar foram 2.000 anos. E Emmanuel vem nos dizer que Jesus, para vir ao plano físico, ele começou a se preparar, a
criar situações para entrar no corpo físico, e isso demorou 2.000 anos. Muito interessante, ou seja, no mesmo período que estava sendo formado a civilização que ele ia nascer, ele também estava se preparando para esse nascimento. Viu quanta coisa nós vamos aprender aqui no estudo da Bíblia? Bom, eu vou ficando por aqui hoje. Nós vamos continuar. E eu gostaria, assim, qualquer dúvida que você tiver, por favor, entre em contato comigo. Pode colocar aqui no grupo mesmo suas perguntas, os seus acréscimos, porque muitas vezes você sabe muito mais. Então, por favor, vamos fazer um grupo de estudos. É como se nós estivéssemos numa casa espírita, no centro espírita, e ali reunidos estudando um tema. Isso que vale. Muito obrigado por você estar nos acompanhando, e vamos sempre juntos, porque é assim que nós vamos crescer. Como diz o Livro dos Espíritos, na questão da moral, da lei da sociedade, nós crescemos juntos. Muita paz para todos vocês.